Olá a todos do nono ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está no nosso livro O Governo Socialista de João Goulart, 1961 a 1964. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre o governo de Jânio Quadros. Vimos que foi um governo populista, assim como todos esses governos entre 1946 até 1964. Como eu chamei a atenção, em maior ou em menor escala, os governos desse período de 46 a 64 foram populistas. Bom, Jânio Quadros agiu assim através do seu carisma, querendo assim se sobrepor aos partidos políticos, de modo que Jânio Quadros tomou algumas medidas que não agradaram à sociedade, principalmente à elite brasileira, como também os militares. Houve, assim, uma distância que ele tomou dos Estados Unidos, ele procurou, assim, se afastar dos Estados Unidos e se aliou à União Soviética, Cuba, como também a China, enfim. Então, isso foi um erro da parte de Jânio Quadros, de modo que para ele ter uma saída em relação a esse afastamento político que ele tomou em relação aos Estados Unidos, ele pensou que, ao pedir para sair, ou seja, ao renunciar o Congresso, os políticos, eles iriam assim pedir para que ele ficasse, e a sociedade também, sendo que isso não aconteceu, de modo que a sociedade não se posicionou, nem muito menos os políticos se posicionaram em favor de Jânio Quadros. Então, foi um governo muito tumultuado e foi um governo que durou apenas 7 meses. Ou seja, o único governo que durou muito pouco na nossa história política brasileira. Bom, quando ele ainda estava governando, que foi em 1961 mesmo, ele tomou medidas internas esquisitas, como a proibição do uso de maiôs em desfiles de Miss, a proibição de brigas de galo, de corridas de cavalo, do uso do lança-perfume, etc. E na política externa teve esse alinhamento ou alinhamento com esses países socialistas, já que o mundo vivia na Guerra Fria nesse período. Ou os países se aliavam aos países capitalistas, sendo liderados assim pelos Estados Unidos da América, ou os países se aliavam aos países comunistas, sendo liderado assim pela União Soviética. Bom, para complementar um episódio chamou muita atenção dessa elite, e essa elite ficou com a pulga atrás da orelha. Por quê? Jânio Quadros condecorou, homenageou Che Guevara, Ernesto Che Guevara, um médico argentino que lutou na Revolução Cubana. Revolução Cubana essa que, posteriormente, se transformou num governo socialista, lá em Cuba. Então, ele homenageou, assim, e através disso ele recebeu a soltura de alguns sacerdotes católicos. Ele pediu para que alguns sacerdotes católicos fossem soltos, porque esses sacerdotes que viviam em Cuba, eles eram contra esse governo de Fidel Castro. Então, esse ministro, Ernesto Che Guevara, como também médico, ele assim recebeu essa homenagem de Jânio Quadros e com isso soltou assim os sacerdotes católicos que estavam presos em Cuba. Bom, ao fim e ao cabo, como eu chamei a atenção anteriormente, até mesmo na aula passada, o governo terminou com 7 meses, sendo que o seu vice, que era João Goulart, justamente João Goulart, ele estava em viagem diplomática na China comunista. Então, mais outra questão também que fez com que a elite se posicionasse para que Jango, porque João Goulart também era chamado pelo apelido de Jango, para que Jango não assumisse o poder no Brasil. Sendo que algumas coisas aconteceram para impedir essa posse de João Goulart. Só para a gente lembrar, João Goulart foi o mesmo, como eu chamei a atenção também na aula passada, que foi ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas, no segundo governo, que foi de 1951 até 1954. Depois ele foi o vice de Juscelino Kubitschek
e foi o vice agora também de Jânio Quadros, sendo que, segundo a Constituição, ele deveria sim assumir, já que o presidente renunciou e a população nem aí para o presidente, nem muito menos os políticos, nem muito menos o Congresso. Porém, houve uma resistência dessa elite brasileira e dos militares. Por quê? Justamente eles associavam João Goulart ao socialismo. Então, isso é um erro. Por quê? João Goulart não foi socialista. O governo dele não foi socialista. Ele era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, porém, ele tinha um engajamento assim com as lutas trabalhistas. Isso ele herdou lá do tempo de Getúlio Vargas. Assim também como Getúlio Vargas não foi comunista ou socialista. Enfim, então, João Goulart foi rotulado como um socialista, sendo que ele não foi. Bom, João Goulart ele foi associado ao socialismo, sendo que ele era do Partido Trabalhista Brasileiro. Então, ele herdou isso lá do tempo de Getúlio Vargas. E ele tomou algumas medidas nesse seu governo, que foi de 1961 até 1964. Essas medidas pareciam-se muito com algumas medidas socialistas. Então, por isso que ele foi associado ao comunismo, ao socialismo. Porém, antes, João Goulart fez essa viagem diplomática à China comunista e quando ele voltou, um grande problema. Existia, sim, um impedimento para que ele pudesse, de fato, assumir o governo. E, segundo a Constituição, o vice deveria assumir. Então, duas questões que os políticos fizeram, a elite também contribuiu com isso, para que João Goulart assumisse, ou melhor, não assumisse. A primeira questão. Enquanto João Goulart estava em viagem diplomática na China, o Congresso empossou de forma temporária o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, ou seja, da Câmara dos Deputados. Os ministros militares tentaram mantê-lo no poder. Mantê-lo quem? Ranieri Mazzilli. Essa atitude fez com que o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, iniciasse uma campanha exigindo a posse imediata de Jango como presidente. Ou seja, aquilo que eu chamei a atenção na aula passada da campanha da legalidade. Brizola, Miguel Arraes, eles se posicionaram assim em favor de João Goulart. João Goulart deveria assumir segundo a Constituição previa e não colocar o presidente da Câmara. Então os militares queriam que Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, continuasse assim governando. E a segunda questão foi: com uma emenda constitucional, o Congresso transformou o regime político no Brasil em parlamentarismo para exercer controle sobre o Goulart, pois, nesse sistema, o presidente estaria subordinado ao Congresso, aos políticos. A mudança foi aceita por Jango, que temia que acontecesse uma guerra civil no Brasil, o que poderia levar à miséria, pois a inflação e a recessão já haviam debilitado o país. Então, Jango aceitou assim esse regime parlamentarista, como também eu chamei a atenção na aula passada, justamente porque ele visava assim o povo brasileiro. Ele não queria que a miséria e uma guerra civil acontecessem de uma forma muito mais elevada no país dentro desse contexto. Lembrando que o país, dentro desse contexto, vivia em uma inflação e uma recessão. Inflação e recessão que vinham desde o tempo lá de Dutra, do governo populista de 1946. A economia sempre é cíclica. Então, com Dutra, com Getúlio Vargas no segundo governo, depois com Juscelino Kubitschek, o início aí, os 7 meses com Jânio Quadros. Então, João Goulart pegou o país dentro ainda dessa situação. Então, ele aceitou esse regime do parlamentarismo, sendo que o primeiro-ministro, ele que seria o chefe de governo, ou seja, os poderes presidenciais foram diminuídos. E o primeiro-ministro no parlamento que tem esse poder, ele é o chefe de governo. Então, no caso, foi Tancredo Neves. Os militares gostaram e a elite também gostou e Jango concordou. Porém, Jango, que é a mesma coisa que João Goulart, ele concordou,
caso houvesse um plebiscito posteriormente. O que é isso, plebiscito? Uma consulta popular para que a população escolhesse entre o parlamentarismo e o presidencialismo de volta, entre esses dois regimes. Então, eles marcaram e isso aconteceria assim em 1965. Lembrando, João Goulart assumiu em 1961. Bom, esse período, que vai de 1946 até 1964, é a primeira experiência de fato democrática no Brasil. Porque antes, desde 1500, com os portugueses, ou seja, o período pré-colonial, depois de 1532, os portugueses passaram a colonizar o Brasil, explorar, controlar a economia, a política, a cultura, etc. E isso foi passando, de modo que de 1500 até 1889 houve assim a proclamação da República, sendo que essa República era uma república para poucos. Nem todos podiam assim participar através do exercer da cidadania. Então, depois vimos lá o controle de voto que se tinha, votos de cabresto, coronelismo, nem todos ainda poderiam votar. Se tinha um controle muito forte das elites agrárias, das elites do campo. E tudo isso foi fazendo com que a elite se tornasse cada vez mais forte em vários tempos históricos em nosso país. Até que aconteceu lá a Revolução de 30, ou o golpe de 1930, onde Getúlio Vargas, assim depois, foi empossado como presidente. E ele ficou de 1930 até 45. E mesmo assim, a elite que tinha essa participação total, mesmo Vargas tomando medidas populares para agradar as massas. Em 1937 teve a nossa primeira ditadura, que foi o Estado Novo, com Getúlio Vargas, e foi até 1945. Então, depois de 1945, com a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, teve toda uma pressão e por questões internas do nosso país, Getúlio Vargas foi obrigado a renunciar. Aí de 1946 a 64, a primeira experiência democrática que os brasileiros tiveram, tanto é que a Constituição de 1946 trazia-se esse retorno democrático para o país. Porém, nós vivemos em uma democracia plena mesmo desde 1988, com a Constituição de 1988, ou seja, a nossa última Constituição. Então, de 88 para cá, nós vivemos aí em 32 anos de democracia. Então, o país tem que se desenvolver muito ainda em relação a essa democracia. Liberdade de expressão, liberdade política, liberdades pessoais, etc. Bom, Jango, ou João Goulart, ele recebeu assim, um apoio de muitos políticos e também do seu partido, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E assim, o plebiscito, essa consulta à população, foi adiantado e ocorreu em 1963. Era para acontecer em 1965. O plebiscito é quando se tem uma consulta popular. Foi perguntado, você é a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo? Então, a maioria absoluta marcou presidencialismo. E assim, em 1963, João Goulart voltou com os poderes presidenciais de vez. E daí ele visou assim, recuperar a economia brasileira, buscando transformar a vida social, política, etc., do povo brasileiro. E ele fez assim uma política que recebeu o nome de Plano Trienal. Ele tinha o objetivo de elevar o PIB da população, o Produto Interno Bruto. Ele investiu trilhões de cruzeiros, que justamente era a moeda da época, buscando assim ter um crescimento de 70% na indústria brasileira. Porém, ele não conseguiu, de modo que a inflação chegou a mais de 90% dentro desse contexto. Então, muitas pessoas passaram a criticar esse plano trienal. E também, dentro desse contexto do governo João Goulart, grupos fortes
surgiram e faziam muitas críticas à sociedade. Por exemplo, a UNE, União Nacional dos Estudantes, onde os estudantes se engajavam ali politicamente e passavam a questionar as questões políticas, culturais, sociais da sociedade brasileira. Também as ligas camponesas foram formadas, no caso com Francisco Julião, pernambucano, advogado e político. Eles buscavam com isso um engajamento político na sociedade. Nesse contexto, teve o crescimento assim da UNE, como também das ligas camponesas. Tanto é que João Goulart ele estendeu as leis trabalhistas para o campo e as ligas camponesas apoiaram João Goulart. Outra questão também, militares de baixa patente, eles também queriam ser ouvidos assim por seus superiores na hierarquia militar, como soldados, marinheiros, cabos, sargentos, enfim, eles também fizeram assim manifestações. Além disso, os trabalhadores também fizeram bastante manifestações dentro desse período, justamente querendo melhores condições de vida. Bom, após o plano trienal ter sido um fracasso, aí sim, Jango, ou João Goulart, ele se aproximou de grupos esquerdistas para fazer aquilo que ficou conhecido como reformas de base. Então, ele teve o apoio, assim, dos esquerdistas. E dentro desse contexto no Brasil e no mundo, a Guerra Fria estava em um processo totalmente acelerado. Então, os Estados Unidos passaram a observar cada passo daquilo que estava acontecendo nas Américas. Tanto é que os Estados Unidos financiaram as ditaduras na América do Sul. Eles não queriam perder o espaço nas Américas. Porque em 1959 houve a Revolução Cubana, que ainda estudaremos, e Cuba fez uma revolução nacionalista e 2 anos depois, em 1961, tornou-se comunista. Então, Cuba ficava bem próxima da Flórida. Então, os Estados Unidos tinham esse medo. E assim, João Goulart, ele sabia que os seus objetivos políticos não seriam aceitos pelos políticos brasileiros. Ele passou a fazer comícios, discursos públicos onde muitos trabalhadores se uniam, os esquerdistas, as pessoas como um todo, que apoiavam assim o governo de João Goulart. Então, dentre as características dessas reformas de base estão reforma agrária, que foi uma questão assim que gerou muito estresse, porque a reforma agrária era uma bandeira levantada assim pelo Partido Comunista, desde 1920 lá, com a sua criação no Brasil. Lembrando que o Partido Comunista foi fechado muitas vezes na história brasileira. Ele foi fundado em 1922 no Brasil, sendo que a primeira experiência assim, comunista que se teve começou lá em 1917 na Rússia e depois se transformou em uma ditadura. Então a elite do Brasil e os militares não queriam que isso chegasse aqui. Então, reforma agrária. Foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, isso na década de 60. As leis trabalhistas, lá feitas por Vargas, foram na década de 40, 1943. E essas leis não tinham chegado ao campo. Isso só foi concretizado com João Goulart, na década de 60. Direito às férias, salário mínimo, descanso remunerado, como também a diminuição da jornada de trabalho, etc. Esse estatuto estabelecia os mesmos direitos trabalhistas para trabalhadores rurais e urbanos, como eu chamei a atenção. Permitia organização dos trabalhadores a partir da formação de sindicatos e autorizava a tomada de terras à beira das rodovias. Essas medidas desagradaram aos fazendeiros. Por quê? João Goulart, ele buscou, assim, fazer essa reforma agrária na lei ou na marra. Por quê?
as terras que ficavam à beira das rodovias seriam tiradas dos seus donos, terras improdutivas, terras que não tinham ninguém trabalhando nelas. E assim, esses donos receberiam indenizações por essas terras e essas terras seriam dadas aos camponeses. Então isso era uma bandeira comunista. Os camponeses gostaram disso, porém os fazendeiros, donos dessas terras, não. Tanto é que João Goulart, ele mencionou que se os fazendeiros resistissem, ele assim tomaria essas terras e não daria assim as indenizações. Bom, grande problema ele arrumou. De modo que, no Congresso, onde os deputados se reúnem para debater as questões das leis, isso não passaria. Essa lei não seria aprovada. Então, João Goulart começou a fazer isso através dos comícios, desses discursos e por decreto. Ele começou a fazer decretos e dizia que faria isso. A questão, a reforma econômica. A indústria e o comércio passaram a ter uma maior regulação do Estado. O objetivo era diminuir o lucro do capital estrangeiro e reduzir o fluxo do capital externo para as indústrias e o comércio brasileiros. Era uma tentativa de enfraquecer as multinacionais. Por quê? Desde o tempo de JK, Juscelino Kubitschek, as multinacionais cresceram no nosso país. Com isso, eles passaram a levar a remessa de lucros de uma forma totalmente vantajosa para os países das respectivas multinacionais. Os países que fizeram com que essas multinacionais se instalassem no Brasil. Então, João Goulart queria sim restringir esse valor da remessa de lucros, privilegiando também as indústrias brasileiras, como também o comércio brasileiro. Então, assim como Getúlio Vargas fez, como também Jânio Quadros, ele buscou privilegiar aquilo que era de dentro do nosso país, diferentemente do que aconteceu com Dutra, que teve essa abertura, e também Juscelino Kubitschek. Então, a elite não gostou nada disso. Outra questão também, reformas urbanas. Todas essas questões, gente, têm a ver aqui com as reformas de base. São características dessas reformas de base. Outra questão, reformas urbanas. Investiu na urbanização de cidades próximas às capitais brasileiras e também tentou regular a especulação imobiliária, evitando que as pessoas sofressem com os altos aluguéis cobrados. A partir dessa reforma, o dono do imóvel só poderia cobrar 1% do valor total do imóvel como aluguel. Ou seja, como o país estava vivendo em uma grande recessão e também inflação, os aluguéis estavam bem caros. Com isso, João Goulart determinou que o valor do aluguel seria de apenas 1% do valor do imóvel, do valor da casa da pessoa que aluga essa casa. Então, por exemplo, vamos supor que a casa da pessoa dentro desse contexto, na década de 60, valia assim, uns 20 mil cruzeiros. Então, a pessoa que estava morando de aluguel nessa casa pagaria apenas 1% desse valor total, que era 20 mil. Então, ele determinou isso para que a sociedade brasileira tivesse mais igualdade e também buscou, assim, reformular, modernizar o capitalismo brasileiro. Bom, como eu chamei a atenção, todas essas reformas, logicamente, fizeram com que a elite brasileira, os militares também, se revoltassem, e eles fizeram em março a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Milhares de pessoas se voltaram contra João Goulart. Foram, logicamente, contrárias ao governo de João Goulart, dizendo que os brasileiros não queriam o ateísmo do comunismo em nosso país. Então, a igreja participou, as pessoas da elite participaram, elas foram contra o governo, logicamente, de João Goulart. Então, João Goulart recebeu essa pressão muito mais forte ainda a partir desses comícios que ele fazia. Tanto é que no Rio de Janeiro ele fez o comício da Central do Brasil, onde juntou 300 mil pessoas.
Porém, milhares de pessoas também se uniram contra esse governo dele. Um governo que, na visão deles, na visão dessa elite, era um governo assim socialista. Então, os Estados Unidos entraram também nessa jogada e apoiaram os brasileiros para que João Goulart ele saísse do poder. Tanto é que existia uma operação chamada Operação Brother Sun, que o embaixador dos Estados Unidos que vivia aqui no Brasil, Lincoln Gordon, ele assim monitorava os passos de João Goulart e passava tudo isso para o presidente norte-americano na época, que era John Kennedy. Então, eles grampearam várias ligações entre Lincoln Gordon, o embaixador, e John Kennedy, e eles falavam assim de João Goulart, porque eles não queriam que o Brasil se tornasse um país comunista. Lembrando, João Goulart não era comunista, porém ele se uniu, se aliou aos comunistas depois que as suas reformas iniciais não deram certo. Depois que o plano trienal não deu certo, aí ele buscou fazer essas reformas. Não deram certo porque ele fazia através de decretos nos comícios. Bom, com isso, em março, assim, tropas de Minas Gerais foram para o Rio de Janeiro, onde justamente João Goulart estava, e assim, João Goulart não aceitou sair do poder de uma forma como estava acontecendo. Ele foi para Brasília para tentar fazer uma negociação, conseguir apoio, sendo que ele não conseguiu apoio. Com isso, os militares e os civis da sociedade, essa elite, né, com os militares, eles tomaram o poder a partir de 31 de março de 64 e a concretização foi no dia 1º de abril de 1964. Então, como João Goulart não queria um derramamento de sangue, ele não resistiu e assim saiu do poder e posteriormente ele foi para o Uruguai. Bom, assim foi empossado como presidente interino, enquanto as coisas se acalmassem, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. E depois o governo passou para a mão dos militares. E aí chega o fim das liberdades democráticas, porém, isso é assunto para outra aula. Aí temos uma imagem aqui, justamente João Goulart, em visita oficial aos Estados Unidos. Jango, ou João Goulart, chamei a atenção toda hora na aula. Jango é o apelido dele. Tenta conseguir recursos financeiros para amenizar a crise econômica no Brasil, mas o governo norte-americano só liberaria ajuda caso aprovasse a destinação do investimento. Então Jango foi aos Estados Unidos, tentou negociar, porém nada feito. Posteriormente ele se aliou aos comunistas e foi tirado do poder com um golpe civil-militar. Quando falamos de golpe civil-militar, por quê? Houve a participação da elite, das pessoas da sociedade e teve, logicamente, a participação dos militares que eram contrários ao governo de João Goulart. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.